Estamos voltando com o nosso Memória.doc. Hoje conversando com o desembargador, presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba, Marcos Cavalcante Albuquerque. Desembargador, vamos falar agora sobre a sua atuação como escritor. O senhor fez esse trabalho sobre a vida do TRE, esse tempo todo, e o senhor gosta de escrever muito, eu sei disso. Quantos trabalhos publicados já? Gilson, são 18. 18 obras, porque eu comecei, eu sou na verdade um pesquisador. Eu como juiz do interior, principalmente na minha terra, eu tive a honra de ser juiz em Mamanguape, que é a minha cidade, é uma cidade histórica da Paraíba, que hospedou o imperador Pedro II. E lá ainda está a casa, a residência onde ele se hospedou. Naquele tempo não havia hotéis no interior. Então, desde lá da década de 1980, mais precisamente a partir de 1985, eu comecei a fazer apontamentos, escrever manuscritos, organizar e dividir em pastas. Então, quando eu organizei o primeiro livro na área da pesquisa histórica, ele foi uma pesquisa tão grande que eu tive que fazer uma trilogia. De um tive que partir em 3, não é? Dos 3 eu considero o mais importante, o Mamanguape, Apogeu, Declínio e Ressurgimento, não é? Então, daí tem mais outros 2 que eu escrevi e separei para não ficar uma obra gigantesca de 1000 páginas. Ficaria um livro inviável. Então, eu tenho livros também na área jurídica, né? Eu já escrevi 2 livros sobre direito e também na área de espiritualidade, da religião, porque já escrevi sobre a Ordem Terceira do Carmo da Paraíba, não é? Uma das ordens que participaram da colonização portuguesa aqui no Brasil, depois do descobrimento. Desembargador, a Assembleia Legislativa está desenvolvendo um trabalho que eu acho muito bonito em termos memorialísticos, que é uma homenagem que está sendo prestada num trabalho muito bonito da atual presidência da Casa, sobre o patrono da Casa, que é o Epitácio Pessoa, que completa este ano, são 150 anos de nascimento do nosso ex-presidente brasileiro, Epitácio Pessoa, paraibano de Umbuzeiro. O Tribunal de Justiça também está engajado nisso este ano? É verdade. No meu discurso de posse, no dia 30 de janeiro deste ano, eu disse que dedicaria o meu biênio à Nossa Senhora do Carmo, que é a minha padroeira. E o ano judiciário de 2015, eu dedicava e denominava de ano judiciário Presidente Epitácio Pessoa. E aí assumi um compromisso no discurso de posse, a 30 de janeiro, de fazer uma agenda de comemorações. Depois fui procurado pelo conselheiro Arthur Cunha Lima, presidente do Tribunal de Contas do Estado, para uma parceria. E estamos fazendo essa bela parceria e temos cerca de 5 eventos durante o decorrer do ano, porque uma data como o Sesc Centenário não se comemora num dia só. Ele nasceu no dia 23 de maio de 1865. Em 1965, no seu centenário de nascimento, o governador Pedro Gondim e o presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Espínola, eles pediram autorização à família do presidente Epitácio e obtiveram a autorização e trouxeram os restos mortais para o Tribunal de Justiça. Depois de uma cerimônia muito bonita e uma missa pela alma do casal, o presidente e sua esposa, Dona Meire Saião Pessoa, no pátio da Igreja de São Francisco, celebrado e concelebrado pelo bispo e todos os padres, esses restos mortais, as relíquias do presidente, vieram aqui para o tribunal. E muitos paraibanos não sabem que ele é sepultado aqui. Nós temos uma cripta, onde há uma pedra lapidar dos dois, o casal Epitácio e Meire Saião Pessoa, e no pavimento superior da cripta nós temos um museu com objetos que a família presenteou ao tribunal, como os pratos com a letra E de Epitácio, né, livros, fotografias de toda a família, fotografia com ele como diplomata, recebendo o rei da Bélgica,
e em Versalhes, em Washington, nos Estados Unidos, e muitas outras fotografias. Então nós temos esse acervo do presidente Epitácio e nós nos devemos orgulhar muito disso. Por sinal, em 1922, a história conta, ele gostava tanto de música clássica que ele mandou após a fala dele, numa emissora que foi instalada só para transmitir a fala presidencial no centenário da independência. E ele quem trouxe o rádio para o Brasil. Exatamente, ele foi o primeiro locutor, foi quem primeiro falou em rádio do Brasil. Ele mandou que tocasse a música, o Guarani, aquela música clássica, o Guarani. Ele gostava da música clássica. Então é um paraibano que eu acho que, na verdade, nós estamos devendo muito a ele. Epitácio também tem outras facetas, os historiadores pesquisam todos os aspectos. O primeiro cargo público dele, ele foi promotor de justiça, foi ministro da Justiça do Brasil no Rio de Janeiro, claro, no tempo que era a capital federal, mas o primeiro cargo, ele ficou órfão de pai e mãe aos 7 anos em Umbuzeiro. E foi levado pelo Barão de Lucena, que era o presidente da província de Pernambuco, quem o educou. E então, ele depois, com o prestígio do tio, ele formado em Direito, ele veio ser chefe da Casa Civil do presidente Venâncio Neiva da Paraíba. E aqui, no começo da República, aquelas questões todas, Deodoro renunciou com pouco tempo, veio o Marechal de Ferro, o Floriano Peixoto, e nessa ocasião o Exército nos estados quis tomar os governos, né? De tal maneira que houve uma frase muito interessante dita por Venâncio Neiva, e ele assistiu, e se atribui que com isso ele também tornou-se um homem mais forte do que era ainda, quando o tenente-coronel Savagé, do 15RI, mandou uma carta ao presidente da província, Venâncio Neiva, dizendo que ele tinha sido deposto e que ia assumir uma junta militar. E então ele respondeu que um batalhão todo era o suficiente. Aliás, um homem só era o suficiente para matá-lo, mas um batalhão todo, um exército todo, era muito pequeno para lhe meter medo. Foi ao Rio de Janeiro, falou com o Marechal Floriano e voltou como presidente depois de alguns dias de intervenção. O paraibano era forte. Era muito forte. Era muito forte. Desembargador, eu quero dizer da satisfação que a TV Assembleia tem em poder contar com o senhor participando do nosso Memória.doc. E só digo assim, que eu também fico muito feliz, porque eu admiro muito o seu trabalho de muitos anos, sei da sua inteligência, do seu trabalho de pesquisa feito há muitos anos já. E que Deus nos dê a oportunidade de futuramente voltar a conversar, até para conversar sobre o seu trabalho, sobre o literário, que é riquíssimo e engrandece a todos nós. Eu só diria o seguinte, que Mamanguape está muito feliz de seu filho ter passado pelo Tribunal de Justiça, está passando, e passou pelo Tribunal Regional Eleitoral também. Uma alegria muito grande recebê-lo. Muito obrigado, Gilson, e a TV Assembleia. Tá, ok, muito obrigado. Estou à disposição. Nós conversamos, portanto, no Memória.doc com o desembargador Marcos Cavalcante de Albuquerque, presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba. Conversou conosco sobre a história do TRE e outros aspectos históricos no final do programa que eu acredito vocês tenham gostado. Muito obrigado, um abraço, até o nosso próximo programa.